Olá, queridos amigos e amigas. Hoje eu quero refletir um pouquinho aqui junto com vocês a respeito de um poder que todos nós temos e que é um tanto quanto negligenciado pela maioria de nós. Gostaria de refletir sobre a nossa condição diante desse poder e de atenção que devemos ter em relação a ele, prestando atenção um pouquinho mais em nós mesmos, para que a gente possa despertá-lo e para que a gente possa fazer com que ele gere benefícios para a nossa existência. Bom, para falar um pouquinho sobre esse poder, eu quero lembrar de uma coisa que aconteceu na vida de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, certo dia, estava em sua casa e foi procurado por uma moça. Essa moça trazia em si uma doença pulmonar muito séria. Chegava até Chico já abatida, bastante sofrida pela sua doença pulmonar. Mostrou a Chico uma receita médica que indicava vários medicamentos e pedia ajuda ao bondoso espírita. Chico Xavier olhou para aquela receita e disse à moça: Olha, eu sei que você não tem recursos para comprar esses remédios nesse momento, mas infelizmente também no momento eu não tenho. Então Chico pensa por alguns instantes em como ajudar aquela moça e diz a ela o seguinte: bom, os dois sem dinheiro, né? Os dois sem recursos para a compra daqueles medicamentos e a moça naquele estado de saúde muito delicado. Então Chico orienta aquela jovem a fazer o seguinte: que ela cortasse aquela receita em 60 pedacinhos, pois eram 60 comprimidos que ela deveria tomar durante 30 dias, um pela manhã e outro à noite. Então Chico diz a ela: corte a sua receita em 60 pedacinhos, dobre bem esses pedacinhos, deixe eles pequenos, e no horário em que você tomaria o remédio, peça proteção a Maria Santíssima, faça uma oração a ela. E então, engula o pedacinho do remédio com água, porque Maria Santíssima vai abençoar através da água esse pedacinho de papel, você vai tomá-lo como se fosse o comprimido. Faça isso durante os 30 dias que foram recomendados pelo médico. Então a moça se foi com essas recomendações de Chico. Passados os 30 dias, essa moça volta a procurar Chico Xavier e agora já corada, agora já refeita. Então ela diz a Chico que os remédios que ele passou a ela haviam funcionado e que ela estava recuperada. Bom, essa história, esse fato que ocorreu na vida de Chico Xavier, nos mostra como nós temos um poder extraordinário em nós e que às vezes a gente não desenvolve. Estou falando sobre a fé, estou falando sobre a vontade que todos nós temos em nós, que pode ser fortalecida no sentido de buscarmos algo de melhor para as nossas vidas, inclusive a cura do próprio corpo, muitas vezes. Muitas pessoas poderão dizer assim: ah, mas isso foi um efeito placebo daquilo que o Chico orientou para a moça. Olha, efeito placebo? Vamos pensar um pouquinho sobre o efeito placebo, então. Efeito placebo seria quando nós tomamos um medicamento que de fato não tem um princípio ativo que faça alguma relevância em nosso organismo e que ao ingerir aquele medicamento, nós acabamos por nos curar da mesma forma. A isso nós chamamos de efeito placebo. O efeito placebo é o poder que a nossa mente tem em nós de promover a cura. Ora, e se formos curados pelo efeito placebo, qual é o problema? Problema nenhum, o importante é termos a cura, não é? O Espiritismo nos ensina que nós temos um grande poder em nossos pensamentos e que a fé, ela nasce em cada um de nós, primeiramente como um sentimento de confiança que nós temos em nós mesmos a princípio. Todos nós temos confiança naquilo que nós já sabemos que podemos realizar. Então,
o espírito, nós aqui, espíritos encarnados, estamos na Terra para o desenvolvimento dessa confiança. Veja, a fé começando como uma confiança em nós, se expandindo para as realizações que nós ainda não podemos, aos poucos, se expandindo depois para o nosso contato com o plano espiritual e para com Deus. Através da fé podemos realizar muitas coisas. Esse é o grande poder que temos em nós. A fé que é movida pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade em progredir, em conquistar um pouco mais, em sermos pessoas melhores. E se através desse caminho nós conseguirmos, por exemplo, a cura para as doenças de nosso corpo físico, não temos nada de lamentar, pelo contrário, estamos tendo independência em relação aos remédios aqui do planeta Terra, não é mesmo? Vejamos, os remédios do planeta Terra, claro, todos eles têm a sua função, são muito importantes, senão Deus não teria permitido que nós os conhecêssemos e desenvolvêssemos, não é? Claro que é assim. Então vamos fazer uso, claro. Mas em situações como a dessa jovem, nós vemos que temos muito mais capacidade, nós temos um grau de abrangência de nossas ações muito maior em nossas vidas quando nos colocamos no exercício de desenvolvimento da nossa fé. E a fé se desenvolve assim, como estávamos dizendo há pouco, com confiança naquilo que nós podemos já fazer. Eu posso cortar o meu remédio, a minha receita em 60 pedacinhos, não tendo outro recurso, e pedir ajuda ao alto? Claro que eu posso. Então vou fazer. O que vou perder com isso se não der certo? E fortalecendo sempre o meu pensamento, sim, na questão de que serei ajudado. Claro que a presença de Chico naquele momento pode ter ajudado muito aquela moça, né? Olha, foi uma recomendação de Chico. Vejam como que essas coisas fortalecem o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa fé e nos colocam muitas vezes no caminho daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente merece, daquilo que a gente quer para a nossa existência, que é o bem-estar, que é a felicidade, que é a possibilidade de continuar progredindo sempre. Então, lembremos de Jesus também. Jesus dizia com frequência àqueles a quem ele curava. Mas será que era o Cristo mesmo que curava? Claro que ele tinha participação no processo de cura de muitas pessoas que o procuraram, mas ao final não era nem um pouco incomum, pelo contrário, era muito comum ele terminar o processo dizendo à pessoa: Vai, a tua fé te salvou. Então, amigos, efeito placebo não. Efeito de nossa fé, de um poder que todos nós temos, que não pode, não deve ser desprezado. Continuemos as nossas vidas em boas relações com o plano espiritual e lembrando que o nosso pensamento e a nossa vontade são aquilo que de fato regem a nossa vida. E se eles estiverem orientados pela bússola da fé, aí então teremos uma vida gloriosa a ser desfrutada aqui na Terra, também no futuro. Meus queridos, um abraço fraterno a todos. Nos vemos em breve com com mais uma reflexão da série Vida Espírita. Até logo mais.